pessoal, tudo bem? Eu sou a Julia Dani, esse é o canal Orquídea de Darwin, onde eu falo sobre ciência, biologia, botânica e um pouquinho de história. Nas últimas semanas, um termo da biologia ficou bem famoso aí devido ao caso da Naja que picou o menino lá de Brasília, que é o termo exótico. A gente utiliza na biologia esse termo para denominar espécies que não ocorrem de forma natural em determinado local. Essa palavra acabou caindo na boca do povo e a gente tem que, na verdade, agradecer, não agradecer esse acidente, mas agradecer que as pessoas finalmente estão dando um pouco de visibilidade para os problemas que as espécies exóticas podem trazer se elas conseguirem se instalar. Toda a problemática agora com o tráfico de animais e tudo mais, de espécies exóticas, está vindo à tona e trazendo esses problemas que essas espécies exóticas podem gerar se elas conseguirem se instalar com sucesso nesses ecossistemas em que elas não ocorrem naturalmente e aí então se tornar espécies invasoras. Então hoje eu resolvi vir falar sobre isso, porque eu acredito que é uma temática muito importante dentro da biologia, tanto na zoologia quanto na botânica. Então o termo exótico a gente usa como contraponto a palavra nativa. Então o exótico é quando a espécie, o organismo, não ocorre de forma natural em determinado local. Já nativo é que ela ocorre naturalmente, naquele local. Por exemplo, o araucária angustifolia é uma espécie nativa do Brasil. Entretanto, a espécie Pinus ilhote é uma espécie exótica do Brasil. Ela não ocorre aqui de forma natural, certo? Qual que é o problema de trazer espécies que não ocorrem aqui naturalmente? Quando essas espécies são trazidas pelos seres humanos, elas têm um grande potencial de virarem espécies invasoras. E a gente está falando a nível de Brasil, como exemplo, mas isso ocorre no mundo inteiro. Então ela chega no local e ela não é nativa, ela é exótica. E aí, se ela consegue, de alguma forma, se estabelecer naquele ambiente, se ela consegue se manter viva, apesar de contrapontos como clima, solo, predadores, enfim, N outras coisas, ela vai virar uma espécie invasora. E aí começa o grande problema ecológico que essas espécies podem trazer. Porque quando a gente fala em espécie invasora, como eu falei, elas são trazidas pelos seres humanos. E todas as espécies em um ecossistema em equilíbrio, que provavelmente era o ecossistema em que ela é nativa, ela tem um predador que faz o controle da população dela, ou seja, ela tem um predador natural, Se a gente pega, por exemplo, plantas, ela vai ter aí um inseto que preda ela, que come ela, e faz o controle populacional, para que essa planta não se alastre, que ela não se sobreponha às demais espécies daquele local, e aí tem aí um equilíbrio nesse ecossistema. O problema é que quando elas são trazidas pelos seres humanos, elas não vêm junto com o predador natural, E aí, quando elas conseguem, como eu falei, ultrapassar aquele obstáculo e conseguem se instalar nessa localidade, enfim, elas vão se sobrepor às espécies nativas. O que acontece é que ela vai competir tanto por recursos como água, solo, nutrientes, como também por espaço com as espécies nativas. E além disso, as espécies nativas ainda têm os predadores naturais que já fazem o controle. Então isso acaba gerando uma redução na diversidade florística, de determinado local. Então a diversidade da flora ela se reduz, porque as plantas nativas elas enfrentam todos aqueles desafios e mais esse. Então elas acabam morrendo muitas vezes. E isso também vai gerar aí uma explosão populacional dessa espécie invasora, porque ela não vai ter um controle, ela não tem um predador natural para predar ela, então ela vai se alastrando por ele mesmo e vai tomando conta. E isso coloca as nossas espécies nativas em listas ameaçadas, porque muitas vezes algumas espécies são até endêmicas de certas localidades, elas só ocorrem naquele lugar, elas não ocorrem em nenhum outro local do mundo. E aí essas espécies acabam ficando ameaçadas e entram em extinção muitas vezes por causa dessas espécies invasoras. Então muitas pessoas falam assim, mas não é então só trazer o predador
para regular essa população? Então, como a gente não sabe, a gente está falando de organismos vivos, e na biologia, como vocês sabem, tem N exceções, N fatores, a gente não tem como prever como que esse predador vai se comportar nesse novo ambiente. Porque ele provavelmente não vai ter um predador natural para ele, então ele pode também virar uma espécie invasora, mas como também ele pode predar as plantas nativas, isso só vai agravar o problema. Tá? Então isso, é claro, eu estou falando aqui para botânica, mas isso acontece também a nível de zoologia, enfim. A gente tem N problemas no Brasil com espécies invasoras que causam N problemas e vão tirar todo o equilíbrio, né, no ecossistema. Então a gente tem que ter essa preocupação, né, com espécies exóticas. É um bom exemplo que eu tenho para dar de uma experiência pessoal quando eu fui fazer um inventário florístico num parque municipal que tinha um corpo hídrico. A gente encontrou uma espécie de planta que, se a gente olhar lá no Reflora, ela nem ocorre aqui no estado. Ela só ocorre em São Paulo, se não me engano. Eu vou botar aqui do ladinho depois uma fotinho da planta. O nome dela é Rotala rotundifolia e ela é originária da Ásia, se não me engano. E ela tem um grande potencial de planta invasora. Então o que acontece é que a gente achou essa plantinha nesse parque municipal, que tem várias plantas nativas, inclusive, e ele é bem cuidado, relativamente bem. E a gente acabou descobrindo essa planta lá, coletamos e tudo mais, até foi bem difícil de identificar, porque era uma coisa meio nova, assim, meio inesperada. E aí a gente foi pesquisar, e acontece o quê? Que essa planta, ela é muito popular em aquarismo. O pessoal usa como fonte de decoração viva, né, para os aquários. Então a gente pressupõe, né, que o que aconteceu? A pessoa comprou um aquário, colocou a plantinha lá para decorar. Provavelmente o peixe morreu depois de um tempo, ou a pessoa cresceu, tipo, cansou do aquário, e jogou as coisas lá no corpo hídrico e ficou lá, tá lá a planta se alastrando e tomando conta do local e competindo com as espécies nativas que tem nesse local. Então sempre dê preferência para cultivar plantas nativas. E quando eu falo para cultivar plantas nativas, é ir na floricultura, numa floricultura confiável, que tu sabe que cultiva da forma correta, né, que não vai no mato catar uma planta nativa para vender para ti, tá? E, inclusive tu não pode fazer isso. As pessoas, eu sei que essa é uma cultura que existe no Brasil, é muito forte, de ir no mato, catar as plantas e trazer para cultivar em casa. Muitas vezes a planta morre, tá? Então, assim, quando eu falo em valorizar as plantas nativas, quando tu tem a opção de escolher entre uma planta exótica e uma planta nativa, que são, né, cultivados, por exemplo, eu quero plantar uma árvore na minha casa, tenho um espaço ali e tudo mais, o que eu planto, né? Não planta um ligustro, por exemplo. Planta um ipê amarelo, uma araucária angustifolia, uma aca seloviana, que é uma goiaba serrana, né, que eles chamam. Então, sabe, busca essas plantas, né, tenta dar uma pesquisadinha antes, para valorizar mesmo, né, até plantas que estão ameaçadas, né, que a gente consegue aí adquirir sementes para plantar e tudo mais. E não ir lá no mato catar e trazer para casa para cultivar. Isso é errado, isso é ilegal, tá? E dá até multa. Então, assim, valorizem, mas valorizem da forma correta, tá? Não é para tentar fazer a coisa certa fazendo mais coisa errada, tá bom? A maioria das frutas que a gente consome, as mais populares, assim, 3 são nativas do Brasil, que é o abacaxi, que é o ananás, a goiaba, que é psídio, e tem também o maracujá, que é passiflora. Então, manga não é nativa do Brasil, laranja, uva, todas elas vieram de fora. Então a gente tem que caminhar nesse sentido, né, de valorizar mais as frutas nativas que nós temos aqui. Como eu falei antes, a goiaba serrana, né, a aca seloviana, ela está ameaçada, é uma planta deliciosa e ela tem muita vitamina C. E o pessoal agora está cultivando, se não me engano, na Nova Zelândia. E eles vendem horrores e o pessoal consome um monte. E aqui é nativa e a gente nem planta, nem valoriza. Consumir mais pitanga, jabuticaba, esses frutos brasileiros mesmo, né? O araçá também. Então vamos valorizar mais as plantas nativas. Vamos cuidar mais com as plantas exóticas, com os impactos que nós, seres humanos, estamos causando no meio ambiente. Então, se algum dia, né, quem vai viajar para fora e, eu vou levar a semente disso aqui, que não tem lá no Brasil, e vou plantar lá na minha casa. Não faz isso. Tá? Não façam isso, porque isso pode gerar N problemas,
tá? E problemas muito sérios. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E fica aí de reflexão mesmo, né? Pra gente valorizar mais o que é nosso e andar sempre em busca de tentar cuidar do nosso ecossistema e do ambiente em que a gente está inserido, certo? Então, nos sigam no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, é Orquídea de Mudo Darwin, tudo junto. Eu produzo vários conteúdos por lá, às vezes tem semanas que eu tô mais ativa lá do que aqui, enfim, vão me revezando. E garanto que vocês vão gostar também. Deixa o like aqui no canal e se tu é novo por aqui, já te inscreve também, que é para ver mais vídeos sobre esse tipo de temática, certo? Então, até mais. Muito obrigada!